Bom, vamos lá, Palhano. Eu acho que tem aquelas coisas de conceitos mal formulados. Aí você está fazendo uma. Aí que eu falo. Temos que questionar coisas que são ditas e ver se elas são adequadas ou não. Eu questiono o conceito ciências humanas, e aí você está usando esse conceito de ciências humanas, e aí falando que existe uma ciência humana e uma ciência social. Qual é a diferença? Eu não uso o conceito de ciência humana porque toda ciência é humana. A ciência que analisa os astros é humana. Porque se os camelos, nem os macacos, nem os lobos estão fazendo ciência. Então toda ciência é humana. O que muda é qual é o, o fenômeno que está se estudando. Se você está estudando o ser humano, usando essa ideia, né, então é uma ciência humana sobre a sociedade. É uma ciência humana sobre o próprio ser humano. Se você está analisando vulcões, é uma ciência humana que estuda vulcões. Se você está analisando golfinhos, é uma ciência humana que analisa golfinhos. Então por que eu vou usar humanas? Porque toda ciência é humana. Às vezes aqui nos meus artigos eu falo, porque não sei o que, humano. Eu falo, não, se não tem, se isso é só humano, não preciso botar a palavra humano. Toda ciência é humana. Então a ideia de falar de ciências humanas não faz sentido. Não há essa necessidade. Então, não há, na minha opinião, diferença. Então, quando a gente fala de ciências sociais, aí você está colocando especificamente. Você está falando sobre a sociedade humana. Quando você fala de ciências animais, zoológicas, ciências vegetais, ciências astrológicas, né, dos astros, né, não é astrológico, dos astros, você está falando de outro tipo de coisa. Né? Quando você está falando de ponte, você está falando de um tipo de ciência. Quando você está falando de plantação, é um outro tipo de ciência. Então você tem várias ciências porque são fenômenos diferentes. Então o primeiro aspecto é o seguinte, a gente mandou no private, eu respondi lá, estou respondendo aqui. Não existe uma separação entre ciências humanas, né, que as pessoas faziam, e aí é aquela velhas falsas dicotomias. Então existe as ciências humanas e as ciências exatas. Não. As ciências exatas, elas são humanas. Então não tem, é uma coisa vazia, que complica, dificulta a coisa. Mas todo mundo usa, mas a gente tem que propor mudanças. Então tem ciências sociais que são ligadas ao ser humano. Então essa é a primeira coisa. Aí o que acontece? Aí você vai no segundo aspecto. Existem questões aí você no private você mandou. Existem humanidades. Né? E aí faz uma separação entre humanidade, né, e ciências sociais. Né? Humanidades. O que seria humanidades? Existem perguntas, né? A filosofia ela é voltada para que o ser humano possa, na minha visão, né, na visão do objetivismo da Ayn Rand, a filosofia foi criada para que a gente possa viver melhor. Não é um negócio para contar a história do Aristóteles, do Platão e do Sócrates. Não, é uma ferramenta para que o ser humano possa decidir melhor, tomar melhores decisões e viver melhor. Então existe na filosofia perguntas estruturantes que são importantes e que os filósofos, ao longo do tempo, vão procurando respostas diferenciadas para essas perguntas. Então, o que a gente está resgatando, não está criando, que existe uma filosofia social que se pergunta como o Sapiens faz para sobreviver ao longo do tempo. Como faz o Sapiens para sobreviver ao longo do tempo. Então, tá beleza. Como é que o Sapiens faz para sobreviver ao longo do tempo? Aí, essa é a filosofia social. Existe na questão
metafísica, existe um objetivo da espécie, sim ou não? O Harari, por exemplo, no livro dele diz, olha, o ser humano ainda não conseguiu achar o seu objetivo. Ele acredita que existe. Então, qual é a resposta que o Harari escolheu para essa pergunta? Sim, existe um objetivo. A gente ainda não chegou a ele, mas existe. E a gente um dia vai chegar. Essa é uma visão que leva para um determinado tipo de maneira de pensar. Quando na Cataláxia o Mises diz não existe, o ser humano sai de um estágio menos para o mais desconforto, de um mais desconforto para o menos desconforto, ele objetivamente escolheu a resposta não existe um objetivo para a espécie. Porque ele não há o objetivo da espécie é viver melhor. Não tem ninguém que saiba um caminho para todo mundo, para a humanidade. Então aí você já tem uma separação. Então essas perguntas estruturantes têm respostas estruturantes. O que é mais verdade? Isso é epistemologia. Né? O que é mais verdade? Como eu chego mais na verdade? Existe uma verdade do outro lado? E aí o Marcelo Gleiser vai questionar, naquele livro dele, Ciência... não estou lembrando o nome do livro dele agora, mas naquele outro também, Ilha do Conhecimento, ele vai questionar, né? Em que ele vai dizer, a gente se aproxima da realidade. Não existe a realidade, não existe teorias finais, existem teorias melhores. Então, qual é a resposta do Marcelo Gleiser para a pergunta? Nós temos como chegar na realidade? Ele vai dizer, não. A espécie não consegue chegar nunca na realidade. Então, é uma resposta filosófica para uma determinada pergunta, que vai ter encadeamentos de baixo, numa série de coisas, né? Quando a pessoa cria determinados dogmas, porque ele acredita que aquele dogma ele chegou então no final. Coisa que, de repente, o Marcelo Gleiser questiona tremendamente. Então, a filosofia é para o ser humano. Todas as respostas são para o ser humano. Alguma coisa da epistemologia é utilizada para pensar outros fenômenos. Mas, no final de tudo, na minha visão, é o seguinte, por que o ser humano pensa, por que o ser humano constrói as coisas? Para sobreviver, para viver melhor. Não tem outra coisa. Então, isso também é uma decisão filosófica. Então, questionando, na minha opinião, número 1, não existe ciência humana e nem ciência social. Existe ciências sociais e outras ciências humanas. Todas as ciências são humanas. Depois, você fala humanidades versus ciências sociais. Na minha opinião, não existe humanidade. Existem questões filosóficas que interferem numa série de coisas, inclusive na filosofia social. Aí, no negócio do historiador, eu achei bem interessante o que você falou. Se você reparar no que você falou, você colocou o seguinte: os historiadores botam deles na reta, porque a partir deles os futuristas vão operar. Mas eu poderia dizer o seguinte: de maneira objetiva, eu acho que a melhor definição seria a seguinte: para você perceber que um historiador não fez o seu trabalho adequado, é muito mais difícil do que você perceber que um futurista não fez o seu trabalho adequado. É por isso que eu digo que ele está mais na reta. Eu não vou dizer que um está na reta e o outro não está. Eu vou dizer assim, taxa de exposição, vamos trabalhar assim, taxas de exposição a ficar na reta ou não. Então eu diria que a taxa de exposição de um historiador para ficar na reta é muito menor do que a taxa de exposição de um futurista. Porque o historiador, por mais que ele tenha se enrolado, tenha se confundido, etc. e que tenha tido seu trabalho questionado por uma série de coisas, né? E aí eu não estou falando de erros básicos, metodológicos, dele dizer que foi em 1300 e foi em 1200, aí são erros que... né? O que eu estou colocando que, para se perceber que ele vacilou, é muito mais difícil do que perceber que um futurista vacilou. Porque o cara diz, vai acontecer isso, isso, isso. Não acontece, descarta o cara. Então, por isso que eu digo, a taxa de exposição de um futurista
comparado com a taxa de exposição de um historiador, a taxa de exposição do futurista é muito maior. Não estou dizendo que o historiador não tem uma taxa de exposição, mas é muito menor. E aí talvez tenha faltado esse esclarecimento. E aí estou fazendo agora. É como eu penso. Dizer que o historiador não pode ser avaliado nunca, não é isso. Eu acho que é uma questão de taxa. Foi uma forma de dizer, e obviamente que talvez tenha que ter um cuidado de falar isso. Eu acho que a melhor forma de dizer isso. A taxa de exposição de um historiador, né, ela é menor do que a taxa de exposição de um futurista. A capacidade de se avaliar o trabalho de um historiador é menor do que a capacidade, né, quantidade de pessoas que podem avaliar um futurista é maior. Porque o cara diz, vai isso, 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 e não acontece. Aí o cara vai dizer, pô, o motor da história desse cara tá roubado, é uma furada. É um pouco por aí. O que vocês dizem?